Bom dia, pessoal! Hoje o nosso estudo é sobre texto na página 105 no livro de língua portuguesa. E como a gente já tinha visto em aulas anteriores, desde lá no início, linguagem verbal e não verbal, em ato da fala, frase, contexto, a gente viu que mesmo quando nós falamos uma simples palavra, nós temos uma intenção. E a outra pessoa com quem nós estamos nos comunicando, com quem nós estamos falando, tenta buscar compreender essa intenção. Isso porque quando nós falamos ou escrevemos, nós estamos querendo ser compreendidos, não é? E o interlocutor, que é a pessoa com quem nós estamos falando, ele quer nos compreender. Logo, essas ações comunicativas que acontecem entre duas ou mais pessoas, a gente vai chamar de texto, e isso ligado a uma circunstância que acompanha a situação, que a gente chama de contexto. E para compreender melhor essa definição, nós vamos analisar a tirinha de Chachado e responder as questões propostas. Legal! Será que eu também posso participar das Olimpíadas dos Sacis? Com certeza, Chachado. Ô, João, ainda tem vaga aí no time de futebol paraolímpico? Então, pessoal, todas as vezes que nós vamos analisar uma tirinha, a gente precisa fazer a leitura de dois tipos de linguagem que a gente aprendeu no primeiro bimestre, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que são as linguagens não verbal nessa tirinha? São as imagens, no caso, os personagens, os espaços onde acontecem as ações, e a linguagem verbal são os enunciados, no caso, o que se fala, o que está dentro do balão. Então, nós somamos essas duas linguagens e compreendemos a tirinha e a sua mensagem na sua totalidade. Vamos agora para as questões propostas. Primeira, no primeiro quadrinho, quem são os personagens negros que usam gorro e têm apenas uma perna? Bom, então, observando o quadrinho, a gente encontra um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, que é o Saci Pererê. Segunda questão. Os personagens que aparecem no segundo quadrinho são os mesmos do primeiro? Se a gente observar bem o primeiro e o segundo quadrinho, eles não são os mesmos personagens. No primeiro quadrinho, os sacis têm apenas uma perna. E no segundo, os sacis têm duas, que são os sacis para atletas. Por que o time de futebol que aparece no segundo quadrinho é paraolímpico? Essa é uma questão bem curiosa. Os Jogos Paralímpicos ou Paraolímpicos é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência. Então, como os sacis têm apenas uma perna, o fato de ter duas para eles seria uma deficiência física. Por isso, o time de futebol é paraolímpico. Quarta questão. Para entender essa tirinha, algumas informações devem fazer parte do seu conhecimento de mundo. Por exemplo, você saberia dizer qual é o torneio esportivo ao qual o autor da tira se refere de maneira indireta? Então, como eu já havia mencionado, ele está se referindo às Olimpíadas, às Paraolimpíadas. A gente viu aí nessa tirinha e encontra em histórias em quadrinhos, em charges, as falas sempre indicadas por balões. Mas em outros textos que a gente já viu aí neste livro, como as lendas, as fábulas, se utiliza apenas a linguagem verbal, onde tanto a fala dos personagens como a fala do narrador são indicadas por parágrafo, que são aqueles blocozinhos, né, que se relacionam uns com os outros. E esses parágrafos, eles são indicados por um recuo, que eu sempre falo a vocês. Façam de conta que existe uma linha imaginária, uma régua imaginária, com um recuozinho, espaçozinho de um dedo, e iniciem o parágrafo de vocês com letra maiúscula. Lembrando que a prática de escrever parágrafos, ela é essencial para que você possa desenvolver uma boa escrita. O que é que acontece? Os parágrafos eles vão ajudar a quebrar grandes pedaços do texto e facilitar o entendimento do conteúdo completo. E para complementar o estudo, eu vou deixar um link aí na descrição de uma aula sobre a fala dos personagens e a pontuação, com o discurso direto e o discurso indireto.